Hoje estarei falando sobre o lado que ninguém quer falar, muitos omitem e negligenciam. Inicialmente gostaria de explicar sobre o Brasil. Vivo em um país laico na teoria, onde na prática é diferente, pois podemos em algumas regiões observar a xenofobia, principalmente com o Islã e religiões de matrizes africanas. Ao falar em regiões é exatamente porque o Brasil é grande, temos 26 estados, um Distrito Federal e 5.570 cidades. O povo brasileiro foi formado por muitos imigrantes, em cada região temos características na população de várias formas. Assim também diferentemente nas populações das metrópoles, capitais e cidades dos interiores. Outra característica no Brasil atualmente é sobre quem é responsável por uma família. As maiorias das mães são solteiras ou divorciadas, e na prática é a mulher que é a provedora do sustento dos seus filhos. Para as mulheres pobres o acesso à educação superior é difícil, resultando na maioria das mulheres trabalhando por toda a sua vida por um salário mínimo ou menos. Exposto isso, vou adentrar ao assunto da brasileira que se reverte ao Islã, onde ao mesmo tempo que entram em contemplação espiritual, podem sofrer por motivos externos, como isolamento familiar, isolamento social, assédio na rua, ter seus véus arrancados, ser agredidas, não conseguir emprego. As mulheres que têm uma vida estabilizada financeiramente conseguem evitar algumas situações. Por exemplo, a mulher que tem seu carro não passa por situações das que usam ônibus ou metrô. Naturalmente, a realidade da maioria das revertidas ao Islã será da mesma maneira da maioria da sociedade brasileira, ou seja, mulheres mais humildes e responsáveis por prover o sustento de seus lares. Finalmente, entrando no assunto delicado, o uso do véu islâmico. Mulheres muçulmanas usam o véu em submissão a uma ordem de Deus, SWT, ou seja, é obrigatório. Ao mesmo tempo, temos o livre-arbítrio. Se escolhemos não usar o véu, estaremos pecando, mas não deixando de ser uma muçulmana. Muitas revertidas estão se afastando do Islã justamente por não conseguirem usar o véu. Não por vergonha ou algo do tipo, mas sim por questão de empregabilidade. Somando a isso, existe uma ênfase nos aconselhamentos ao uso do véu e críticas incessantes a quem opta não usar, desconhecendo a realidade da pessoa. As críticas partem muitas vezes de outras irmãs muçulmanas, onde é nítido o intuito de competição e superioridade. Não se resume somente ao uso do véu, mas também a outros pontos externos como maquiagem, sobrancelha, adorno, vestes, etc. Na religião devemos orientar, chamar a pessoa e conversar, mas não podemos agir assim em público, com soberba e ofensas. E se sabemos que a pessoa está ciente das regras e escolheu agir de outra maneira, devemos respeitar e tolerar. Vale ressaltar uma característica sobre as vestes, onde devemos andar com roupas que não desenham o corpo. O oposto das vestimentas da maioria das mulheres brasileiras, mesmo os longos vestidos são marcados no corpo. Já o valor da abaia é alto, uma simples é no mínimo R$ 200 contando o frete. Uma condecoração supera os R$ 500. Com os fatos mencionados da situação da maioria dessas mulheres, é simples imaginar que elas não terão condições de fazer essas compras. Além das críticas, diariamente há inúmeras publicações sobre não usar o hijab é pecado, é uma ênfase desproporcional aos outros pecados. Raramente observamos publicações sobre a vestimenta do homem, afinal, é obrigação do homem vestir com modéstia também. E raramente observamos publicações sobre outros pecados, como os que acontecem com muitos homens da religião, principalmente estrangeiros que estão no Brasil, como o uso de álcool, adultério, violência doméstica, casamentos fraudulentos, etc. Pecados que atingem outras pessoas e desestruturam as famílias. Por que não há ênfase nessa situação? Afinal, somos todos iguais espiritualmente, todos dotados de deveres perante Deus. Então, por que esse tratamento diferente para homens e mulheres? Em minha opinião, isso se chama opressão e machismo. É onde os homens usam da religião como ferramenta para controle absoluto de mulheres, para que percam o poder da escolha, concedido por Deus. Pois se fosse a tentativa de insistir nos conselhos, para que as pessoas sigam a senda reta, essa ferramenta seria aplicada para todos os casos sem destinação de gênero. Ao tentar conversar com irmãs, alertando que tais críticas afastam mulheres do Islã, a resposta é que Deus tem seus escolhidos. Ora, dizer isso é a mesma coisa de dizer que acredita na predestinação, mas que não precisa se esforçar ao fazer o certo, porque está tudo escrito.
Em suma, sendo a mulher brasileira a provedora de seu lar, necessita estar empregada para trazer o sustento para sua família. Decorrente ao preconceito, o uso do véu pode tornar-se impossível a empregabilidade de muitas mulheres, levando muitas mulheres a desistirem de seguir o Islã, pois são levadas com as críticas a acreditarem que a religião para a mulher é o uso do véu. Ressalto que o véu é uma das obrigações, mas a religião é um conjunto. A mulher que não usa o véu não deixa de ser muçulmana. E todos devem respeitar seu livre-arbítrio. Devemos todos tentar entender os motivos da escolha da pessoa e orientar a mesma, enquanto não usa o véu, a se vestir com modéstia. Além de incentivar a mesma a melhorar sua vida financeira, como concurso público, educação superior, criar uma pequena empresa própria, pois são formas de se estabilizarem financeiramente, consequentemente proporcionando um ambiente ao uso do véu com mais segurança de empregabilidade e física. Devemos todos ter sabedoria para acolher os novos revertidos com suas particularidades. A comunidade islâmica não deve ser fechada e autodestrutiva com críticas uns sobre os outros. Muçulmanos brasileiros devem estar preparados para a diversidade que vem com o número crescente de novos adeptos ao Islã, onde a comunidade islâmica é parte fundamental para o mesmo permanecer. Devemos saber orientar, respeitar e ajudar com conselhos de alternativas aos que não conseguem cumprir suas obrigações, como o uso do véu e cumprir as orações no horário. Devemos saber orientar com sabedoria nas adversidades de forma que facilite ao novo muçulmano a construção de sua fé no contexto em que vive atualmente. Em verdade, com a adversidade está a facilidade. Certamente, com a adversidade está a facilidade. Alcorão Surata 94 versículos 5 e 6.